A cultura é a alma de uma nação. Os fatores espirituais ou a cultura são tão importantes para a humanidade quanto os fatores físicos, como as raças das pessoas e a própria Terra. Os desenvolvimentos culturais definem a história da civilização de uma nação. A destruição completa de uma cultura nacional leva ao fim da nação. Nações antigas que criaram civilizações gloriosas foram consideradas como tendo desaparecido quando suas culturas desapareceram, mesmo que as pessoas e suas raças ainda possam ter sobrevivido. Quando o antropólogo francês Champollion estudou meticulosamente a Pedra de Roseta do Antigo Egito, quando os arqueólogos descobriram as tábuas de escrita de barro e argila da antiga Babilônia, quando as pessoas só conseguiam imaginar a cultura Halabi da Índia Antiga a partir de vestígios históricos, quando os cientistas se perguntavam sobre as conquistas científicas que podem ter superado os antigos e surpreenderam os contemporâneos do Museu Muzi, que foi queimado pelas forças expedicionárias de César, quando os estudiosos estudavam a cultura da cidade perdida de Atlântida, que Platão descreveu em seus diálogos, mas agora está enterrada no fundo do oceano, nossos pensamentos se voltam para a China. A China criou inúmeros esplendores magníficos na filosofia, nas artes, literatura e ciência. É o único país do mundo cuja civilização antiga foi transmitida continuamente por mais de 5.000 anos. A destruição de uma cultura tradicional é mais do que uma tragédia, é um crime imperdoável. 85 anos atrás, quando o Partido Comunista Chinês foi estabelecido, o crime começou. O Partido Comunista tem uma hostilidade intrínseca à cultura tradicional chinesa. Ele luta contra a cultura chinesa com uma histeria de vida ou morte, raiva insaciável e violência. Depois que o PCC chegou ao poder, sua luta contra a cultura tradicional se tornou mais sofisticada e sistemática. Mao Tse-tung disse uma vez apropriadamente que ele não seguia nem o Dao, nem o céu. A cultura chinesa, tradicionalmente considerada transmitida por Deus, pode ser recontada com os mitos e lendas da história chinesa. Eles incluem a criação do céu e da terra por Pangu, a criação da humanidade por Niuá, a identificação de centenas de ervas medicinais por Shannon e a invenção de caracteres chineses por Changji. A sabedoria taoísta da unidade do céu e da humanidade sempre correu pelas veias da cultura chinesa. O imperador Huan, considerado o fundador da cultura chinesa, também foi creditado como fundador do taoísmo. Confúcio disse que o grande aprendizado promove o cultivo da virtude. Confúcio abriu uma escola para ensinar alunos há mais de 2.000 anos e transmitiu à sociedade os ideais confucionistas representados pelas 5 virtudes cardeais: benevolência, retidão, propriedade, sabedoria e fidelidade. No primeiro século depois de Cristo, os ensinamentos de Buda Shakyamuni alcançaram o leste da China, dando ênfase na compaixão e salvação de todos os seres, e a cultura chinesa tornou-se mais abrangente e profunda. O
budismo e o taoísmo estabeleceram uma compreensão macroscópica do universo, da vida e do corpo humano no povo chinês. Eles são a parte da cultura chinesa que dão ênfase em transcender o mundo humano. A influência do budismo e do taoísmo pode ser encontrada penetrando em todos os aspectos da vida das pessoas. A medicina chinesa, o Qigong, o Feng Shui e a adivinhação estão todos enraizados no taoísmo. Os conceitos bem conhecidos de um reino celestial e do inferno, as recompensas kármicas do bem ser recompensado com o bem e do mal encontrar a retribuição, tudo isso veio do budismo. O confucionismo, por outro lado, é a parte da cultura tradicional chinesa que se concentra no convívio no mundo humano. A profunda influência do taoísmo no confucionismo pode ser vista em ditos confucionistas como aspire ao Tao, alinhe-se com a virtude, siga a benevolência e mergulhe nas artes. E se alguém ouve o Tao pela manhã, pode morrer sem arrependimento à noite. O confucionismo enfatizava a ética baseada na família, na qual a piedade filial ou o conceito de lealdade aos pais e à família desempenhava um papel extremamente importante, ensinando que toda gentileza começa com a piedade filial. Confúcio defendia a benevolência, a retidão, a propriedade, a sabedoria e a fidelidade, mas também dizia: não são a piedade filial e o amor fraterno as raízes da benevolência? A ética baseada na família pode ser naturalmente estendida para orientar a moralidade social. A piedade filial pode ser estendida à lealdade do povo ao monarca. Confúcio disse que raramente uma pessoa que cultive a piedade filial e o amor fraterno será capaz de ofender seus superiores. O amor fraternal é o relacionamento entre irmãos e pode ser estendido ainda mais à retidão e justiça entre amigos. Confúcio ensina que em uma família um pai deve ser gentil, um filho filial, um irmão mais velho amigável e um irmão mais novo respeitoso. Assim, a gentileza paterna pode ser estendida ainda mais à benevolência do monarca para com seus subordinados, desde que as tradições de uma família possam ser mantidas. A moralidade social pode ser naturalmente sustentada, como é dito, cultivar a si mesmo, ordenar a família, governar o Estado de forma correta e pacificar tudo sob os céus. As crenças do confucionismo, budismo e taoísmo ofereceram ao povo chinês um sistema moral muito estável. Este sistema ético forneceu uma base para a sustentabilidade, paz e harmonia na sociedade. Tome os 4 clássicos chineses, os 4 romances mais renomados da cultura chinesa como exemplos. A Jornada para o Oeste é um conto mítico sobre a prática do cultivo. O Sonho da Câmara Vermelha explica o conceito de relação predestinada por meio de uma trágica história de amor. O terceiro livro, A Margem da Água, começa com um conto de como um oficial acidentalmente libertou 108 espíritos guerreiros que acabaram se tornando bandidos, que pilharam e saquearam os corruptos da sociedade. O quarto livro, O Romance dos Três Reinos, começa com um aviso celestial de um desastre e termina com a conclusão inevitável de que tudo é a vontade de Deus. Ele afirma que os assuntos do mundo correm como a incessante correnteza de um rio. Um destino proclamado pelos céus, infinito em seu alcance, condena a todos. O uso de mitos nesses romances não foi uma coincidência, mas um reflexo da filosofia dos intelectuais chineses em relação à natureza e à humanidade. Esses romances tiveram uma profunda influência na mente chinesa. Ao falar de retidão, as pessoas pensam em Kuan Yin, do Romance dos Três Reinos, em vez do conceito em si. Como sua retidão para com seus amigos transcendeu as nuvens e alcançou o céu. Como sua lealdade inabalável ao seu superior e irmão jurado, Liu Bei, lhe rendeu respeito até mesmo de seus inimigos. Como sua bravura na batalha prevaleceu nas situações mais terríveis e, no final, como resultado final, ele se tornou uma divindade junto com seu filho. Ao falar de lealdade, os chineses naturalmente pensam em Wu Fei, um general da dinastia Song, que serviu seu país com integridade e lealdade irrestrita. Eles também pensam em Zhuge Liang, primeiro-ministro do estado de Shu durante o período dos Três Reinos,
que deu tudo de si até seu coração parar de bater. O elogio de lealdade e retidão das culturas tradicionais chinesas foi totalmente elaborado nas histórias coloridas desses autores. O taoísmo enfatiza a veracidade. O budismo enfatiza a compaixão e o confucionismo valoriza a lealdade, a tolerância, a benevolência e a retidão. Embora suas formas sejam diferentes, seus propósitos são os mesmos. Todos eles inspiram as pessoas a retornar à gentileza. Esses são os aspectos mais valiosos da cultura tradicional chinesa e são baseados nas crenças do confucionismo, budismo e taoísmo. Muitos chineses podem ser analfabetos, mas estavam familiarizados com essas peças e óperas tradicionais. Essas formas culturais têm sido maneiras importantes para as pessoas aprenderem a moral tradicional. Na história chinesa, a cultura tradicional atingiu seu auge durante a próspera dinastia Tang, coincidindo com o auge do poder da nação chinesa. A ciência também avançou e gozou de uma reputação única entre todas as nações. Acadêmicos da Europa, Oriente Médio e Japão vieram estudar em Chang'an, a capital da dinastia Tang. Os países que faziam fronteira com a China tomaram a China como seu estado suzerano. Uma miríade de países vinham pagar tributos para ter um bom relacionamento com a China. Eles se esforçavam para traduzir suas línguas inúmeras vezes quando necessário para superar a barreira do idioma. Após a dinastia Qin, frequentemente grupos étnicos minoritários ocuparam a China. Isso também aconteceu durante as dinastias Sui, Yuan e Qin e em outras épocas, quando as minorias étnicas estabeleceram seus próprios regimes. No entanto, quase todos esses grupos étnicos foram assimilados aos costumes chineses. Isso mostra o grande poder integrativo da cultura tradicional chinesa, como diz Confúcio. Então, se as pessoas de longe não forem cooperativas, lide com elas por meio do cultivo da nossa cultura e virtude. Então, o Partido Comunista veio. Ele queria lutar e tentou erradicar da mente das pessoas tanto o Tao quanto os céus. A cultura tradicional respeita o mandato do céu. Como Confúcio disse uma vez, a vida e a morte são predestinadas e a riqueza e a posição são determinadas pelo céu. Tanto o budismo quanto o taoísmo são formas de teísmo que também acreditam no ciclo de reencarnação da vida e da morte, e na causalidade kármica do bem e do mal. O Partido Comunista, no entanto, acredita no ateísmo. Ao traduzir o hino da Internacional Comunista, o PCC colocou dessa forma: nunca houve um Salvador e também não confiamos em Deus para criar a felicidade humana. Confiamos inteiramente em nós mesmos. O confucionismo valoriza a família, acreditando que toda gentileza começa com a piedade filial. O Manifesto Comunista, no entanto, promulga claramente a abolição da família. A cultura tradicional diferencia os chineses dos estrangeiros, mas o Manifesto Comunista defende o fim da nacionalidade. A cultura confucionista promove a gentileza para com os outros, mas o Partido Comunista encoraja a luta de classes. Confúcio encoraja a lealdade ao monarca e amor pela nação. No entanto, o Manifesto Comunista promove a eliminação de nações. Lealdade na cultura tradicional chinesa não significa devoção cega. Embora o imperador seja um filho do céu aos olhos do povo, ele ainda tem o céu acima dele. O imperador não pode estar correto em todos os momentos. O comportamento do imperador foi julgado pelos clássicos confucionistas. O PCC ditatorial não poderia de forma alguma aceitar crenças tradicionais como essas. O PCC queria canonizar seus próprios líderes e, portanto, não permitiria que conceitos tão antigos como céu, Tao e Deus governassem de cima.
O PCC estava ciente de que o que fez foi considerado o crime mais hediondo e enorme contra o céu e o Tao, se medidos pelos padrões da cultura tradicional. Eles também estavam cientes de que, enquanto a cultura tradicional existisse, as pessoas não elogiariam o PCC como grande, glorioso e correto. Os estudiosos continuariam sua tradição, arriscando suas vidas para advertir o monarca e manter a justiça, mesmo às custas de suas vidas, e colocar as pessoas acima dos governantes. Assim, as pessoas não se tornariam fantoches do PCC e o PCC não poderia forçar a conformidade nos pensamentos das massas. O respeito das culturas tradicionais pelo céu, pela terra e pela natureza se tornou um obstáculo para a batalha do PCC com a natureza, em um esforço para alterar o céu e a terra. A cultura tradicional valoriza a vida humana, ensinando que qualquer situação envolvendo a vida humana deve ser tratada com o máximo cuidado. Tal percepção foi um obstáculo ao genocídio em massa do PCC e ao governo pelo terror. O padrão moral supremo da cultura tradicional do Tao Celestial interferiu na manipulação dos princípios morais do PCC. O Manifesto Comunista não foi escrito com o propósito de se opor à cultura tradicional chinesa. No entanto, todas as suas crenças se opõem completamente à cultura tradicional chinesa. Portanto, é intrínseco e fundamental para o PCC se opor à cultura chinesa. Não há como comprometer tal contradição. Portanto, era inevitável para o PCC erradicar a cultura tradicional com base em sua natureza intrínseca de luta. Uma vez que a cultura tradicional está enraizada no confucionismo, budismo e taoísmo, o primeiro passo do PCC para destruir a cultura tradicional foi extinguir a manifestação dos princípios divinos do mundo humano. Erradicar as 3 religiões correspondentes a eles. Logo após o PCC estabelecer um governo, ele começou a destruir templos, queimou escrituras e forçou os monges e freiras budistas a retornarem à vida secular. Também não poupou outros lugares religiosos. Na década de 1960, quase não havia mais lugares religiosos na China. A Revolução Cultural trouxe uma catástrofe religiosa e cultural ainda maior na campanha de erradicar os 4 velhos: velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Por exemplo, o primeiro templo budista na China foi o Templo do Cavalo Branco, construído no início da dinastia Han do Leste, fora da cidade de Luoyang, na província de Henan. É honrado como o berço do budismo na China e também como a casa do fundador. Durante a campanha para erradicar os 4 velhos, o Templo do Cavalo Branco, é claro, não conseguiu escapar do saque. A seguinte passagem vem do livro Quantas Relíquias Culturais Foram Incendiadas. Havia uma brigada de produção do Templo do Cavalo Branco perto do templo. O secretário de uma agência do partido liderou camponeses para destruírem o templo em nome da Revolução. As estátuas de barro dos 18 arhats construídas na dinastia Liao, com mais de 1000 anos, foram destruídas. A escritura em Baiyu, que um famoso monge indiano trouxe para a China há 2000 anos, foi queimada. Um tesouro único, o cavalo de jade, foi esmigalhado em pedaços. Muitos anos depois, o rei exilado do Camboja, Norodom Sihanouk, fez um pedido especial para homenagear o Templo do Cavalo Branco. Zhou Enlai, o primeiro-ministro da China na época, apressadamente ordenou que transportassem para Luoyang a escritura Baiyu, guardada no Palácio Imperial em Pequim, e as estátuas dos 18 arhats construídas na dinastia Qin do Templo das Nuvens Violetas, Templo Biyun, localizado no Parque Shanshan, nos subúrbios de Pequim. Com essa falsificação, uma dificuldade diplomática ficou resolvida.
A Revolução Cultural começou em maio de 1966 e estava, na verdade, revolucionando a cultura chinesa de forma destrutiva. Começando em agosto de 1966, o fogo violento da campanha para erradicar os Quatro Velhos queimou toda a terra da China, considerada como objetos do feudalismo, capitalismo e revisionismo. Os templos budistas, templos taoístas, estátuas budistas, locais históricos e cênicos, pinturas caligráficas e antiguidades se tornaram os principais alvos de destruição pelos guardas vermelhos. Veja as estátuas de Buda, por exemplo. Há 1000 estátuas de Buda coloridas e envidraçadas em relevo no topo da colina da longevidade no Palácio de Verão, em Pequim. Após a campanha para erradicar os Quatro Velhos, todas foram danificadas. Nenhuma delas tem mais um conjunto completo dos 5 órgãos sensoriais. Na capital do país era assim, e no resto do país também. O templo de Logan, onde Lao Tse deu suas palestras e deixou seu famoso Dao De Jing há 2.500 anos, está situado no distrito de Doji, na província de Shanxi, em torno de onde Lao Tse dava palestras em um raio de 10 li. Há mais de 50 locais históricos. O templo de Logan e outros locais históricos foram destruídos, e todos os sacerdotes taoístas foram forçados a sair. De acordo com o cânone taoísta, uma vez que alguém se torna um sacerdote taoísta, nunca mais pode raspar a barba ou cortar o cabelo. No entanto, os sacerdotes taoístas agora são forçados a cortar o cabelo para tirar suas vestes taoístas e se tornarem membros das comunas populares. Alguns deles se casaram com as filhas dos camponeses locais e se tornaram seus genros. Nos locais sagrados do taoísmo, na montanha Laoshan, na província de Shandong, o Templo da Paz Suprema, o Templo da Mais Alta Iluminação, o Templo da Suprema Clareza, o Templo Doumu, o Convento Haiyuan, o Templo Ninjen, o Templo de Guanyu, as estátuas do Divino, os recipientes sacrificiais, os pergaminhos dos sutras budistas, as relíquias culturais e as placas dos templos foram todos esmagados e queimados. Na campanha para erradicar os Quatro Velhos, muitos livros únicos, caligrafia e pinturas que foram coletados por intelectuais foram jogados ao fogo. Zhang Bojun tinha uma coleção familiar de mais de 10.000 livros. Os líderes da Guarda Vermelha os usaram para fazer uma fogueira para se aquecerem. O que sobrou foi enviado para fábricas de papel e triturado em polpa de papel. Um poema de Man Haoran, da dinastia Tang, diz o seguinte: enquanto os assuntos mundanos vêm e vão, o antigo, o moderno, para cá e para lá, rios e montanhas são imutáveis em suas glórias, e ainda podem ser testemunhados nessa trilha. Se hoje os chineses ainda se lembrassem de um pouco de sua história, provavelmente se sentiriam diferentes ao recitar este poema. Essas relíquias culturais fazem parte da essência da cultura chinesa que foi herdada e acumulada ao longo de vários milhares de anos. Uma vez destruídas, elas não podem ser restauradas. Experiências como a de Zhang Bojun são incontáveis por toda a China. Raramente quaisquer relíquias e locais históricos escaparam de tal catástrofe. Quando suspiramos sobre o antigo Palácio de Verão sendo queimado pela força aliada anglo-francesa, quando suspiramos sobre a obra monumental da enciclopédia Yugli sendo destruída por invasores. Como poderíamos ter previsto que a destruição causada pelo PCC seria muito mais ampla, muito mais duradoura e muito mais completa do que a causada por qualquer invasor?
No Sutra Mahayana Mahaparinirvana, dito ser o último dos ensinamentos de Buda Shakyamuni, ele previu que, após seu nirvana, demônios seriam reencarnados como monges e budistas leigos, homens e mulheres, para subverter o Dharma. Claro, não podemos dizer ao que Buda Shakyamuni estava se referindo exatamente. No entanto, a destruição do budismo pelo PCC realmente começou com a formação de uma frente unida com alguns budistas. Eles até enviaram alguns membros clandestinos do Partido Comunista para se infiltrar na religião diretamente para subvertê-la de dentro. Em uma reunião de crítica durante a Revolução Cultural, alguém questionou Zhao Puchu, vice-presidente da Associação Budista Chinesa na época. Você é um membro do Partido Comunista, então por que acredita no budismo? Buda Shakyamuni alcançou a iluminação suprema e completa mediante preceito, concentração, sabedoria. Antes de seu nirvana, ele instruiu seus discípulos: sustentem e observem os preceitos, não os deixem nem os violem. Nas escrituras budistas, muitos tipos de retribuição foram descritos por quebrar os preceitos. Em 1952, o PCC enviou representantes para comparecer à reunião inaugural da Associação Budista Chinesa. Na reunião, muitos budistas da associação propuseram abolir os preceitos budistas. Eles alegaram que essas disciplinas causaram a morte de muitos jovens homens e mulheres. Algumas pessoas até defenderam que as pessoas deveriam ser livres para acreditar em qualquer religião. Também deveria haver liberdade para os monges e freiras se casarem, beberem álcool e comerem carne, e que ninguém deveria interferir nisso. Naquele momento, o mestre Shuyun estava na reunião e viu que o budismo estava enfrentando o perigo de extinção na China. Ele se apresentou opondo-se às propostas e apelou pela preservação dos preceitos e vestimentas budistas. O mestre Shuyun foi então caluniado e rotulado como contra-revolucionário. Ele foi detido no quarto do abade e privado de comida e bebida. Ele não foi autorizado a sair do quarto nem mesmo para usar o banheiro. Ele também foi ordenado a entregar seu ouro, prata e armas de fogo. Quando ele mostrou que ele não tinha nenhuma dessas coisas, ele foi espancado tão violentamente que seu crânio foi fraturado e suas costelas quebradas. Shuyun tinha 112 anos na época. Os policiais o empurraram da cama para o chão. Quando eles voltaram no dia seguinte e o encontraram ainda vivo, eles o espancaram brutalmente novamente. A chamada Associação Budista Chinesa foi fundada em 1952. A Associação Taoísta Chinesa foi fundada em 1957. Ambas afirmaram claramente em suas declarações de fundação que estariam sob a liderança do governo do povo. Na realidade, estariam sob a liderança do PCC ateu. Ambas as associações indicaram que seus membros participariam ativamente das atividades diárias de trabalho e implementariam políticas governamentais. Elas foram transformadas em organizações completamente seculares. As religiões são uma maneira das pessoas se afastarem do mundo secular e se cultivarem. Elas enfatizam a outra margem, a margem da iluminação perfeita e o conceito de céu. Os monges e pastores políticos que formaram frentes unidas com o PCC inventaram uma série de mentiras e slogans como budismo do mundo humano e religião é a verdade e o socialismo também. Eles alegaram que não há contradição entre esta margem e a outra. Eles encorajaram budistas e taoístas a buscar felicidade, glória, esplendor, riqueza e posições sociais nesta vida, e mudaram as doutrinas religiosas e seus significados. O budismo proíbe matar. No entanto, o PCC matou pessoas como moscas durante a repressão aos contra-revolucionários no início dos anos 1950. Em resposta, os monges políticos inventaram a justificativa absurda de que matar os contra-revolucionários é uma compaixão ainda maior. Durante a Guerra da Coreia, que o PCC chamou de guerra para resistir à agressão dos Estados Unidos e ajudar a Coreia, monges foram enviados diretamente para a linha de frente para matar. 宗教界人士也参加捐献飞机大炮的运动。7月22日，中国基督教全国会议在北京召开，指出新中国4年来，基督教进行的自治、自养、自传的反帝爱国运动，
以彻底 O 断绝 cristianismo é outro exemplo. Em 1950, leal ao partido, Yu Yazong formou o que foi chamado de Igreja dos Três Autos. Ela seguia os princípios de auto-administração, autossustentação e autopropagação. Ele alegou que eles se separariam do imperialismo e se juntariam à guerra para resistir à agressão dos Estados Unidos e ajudar a Coreia. Um bom amigo dele foi preso por mais de 20 anos por se recusar a se juntar à sua Igreja dos Três Autos e sofreu todos os tipos de tortura e humilhação. Quando ele perguntou a Yu Yazong como você considera os milagres que Jesus realizou, Yu Yazong respondeu: eu os joguei todos fora. Não reconhecer os milagres de Jesus equivale a não reconhecer Jesus como Salvador. Como alguém pode ser considerado cristão quando nem mesmo reconhece o céu para o qual Jesus ascendeu? No entanto, Yu se tornou o fundador da versão oficial do cristianismo na China e um membro do conselho político do Comitê de Conferência Consultiva Política. Quando ele entrou no grande salão do povo, ele deve ter esquecido completamente as palavras de Jesus no livro de Mateus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O PCC confiscou a propriedade do templo, forçou monges e freiras a estudar marxismo e leninismo, fez lavagem cerebral neles e até os forçou a trabalhos forçados. O que é ainda mais absurdo é que o PCC encorajou monges e freiras a se casarem para desintegrar o budismo. Por exemplo, pouco antes do Dia das Mulheres, 8 de março de 1951, a Federação das Mulheres na cidade de Changsha, província de Hunan, ordenou que todas as freiras da província se decidissem a se casarem apenas há alguns dias. Além disso, monges jovens e saudáveis foram forçados a se juntar ao exército e enviados ao campo de batalha para servir como bucha de canhão. Vários grupos religiosos na China se desintegraram sob a violenta repressão do PCC. As elites genuínas do budismo e do taoísmo foram suprimidas. Entre os monges e taoístas restantes, muitos retornaram à vida secular e muitos outros eram membros não revelados do Partido Comunista e se especializaram em vestir túnicas de monges, túnicas taoístas ou uma longa túnica de pastor para distorcer as escrituras budistas, o cânone taoísta e a Bíblia Sagrada e buscar justificativa para os movimentos políticos do PCC nessas doutrinas. O último passo para destruir uma crença e cultura é insultá-la para que as pessoas a desprezem a partir de então, impedindo que ela seja restaurada. O PCC considerou as tradições do grupo muçulmano Hui como um dos 4 velhos: velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. Portanto, forçou as pessoas a comer carne de porco. Camponeses e mesquitas muçulmanos eram obrigados a criar porcos e cada família tinha que fornecer 2 porcos ao país todos os anos. Os guardas vermelhos até forçaram o segundo maior Buda tibetano vivo, Panchen Lama, a comer excrementos humanos. Eles obrigaram 3 monges do Templo da Felicidade, que é o maior templo budista construído nos tempos modernos e localizado na cidade de Harbin, província de Heilongjiang, a carregar um cartaz dizendo: para o inferno com os sutras, eles estão cheios de merda. Em 1971, o PCC iniciou um movimento frenético para criticar Confúcio e o autor que escrevia sob o pseudônimo de Liang Shao, que publicou um artigo na Bandeira Vermelha, a revista mais importante do PCC, intitulado Quem é Confúcio? O artigo descrevia Confúcio como um louco que queria virar a história para trás e um demagogo enganador e astuto. Uma série de desenhos animados e música se seguiram demonizando Confúcio. Dessa forma, a dignidade e a sacralidade da religião e da cultura foram aniquiladas. Os caracteres da língua chinesa escrita incorporam a essência de 5.000 anos de civilização.
A forma e a pronúncia de cada caractere e as alusões idiomáticas e literárias compostas pelas combinações de caracteres expressam profundos significados culturais. O PCC não apenas simplificou os caracteres chineses, mas também tentou substituí-los por uma romanização pinyin, o que removeria toda a tradição cultural dos caracteres e da língua chinesa. Mas o plano de substituição falhou, poupando assim mais danos à língua chinesa. No entanto, os intelectuais que herdaram a mesma cultura tradicional não tiveram a sorte de serem poupados da destruição. Antes do PCC ganhar o poder em 1949, a China tinha cerca de 2 milhões de intelectuais. Embora alguns tivessem estudado em países ocidentais, eles ainda herdaram algumas ideias confucionistas. O PCC certamente não poderia relaxar seu controle sobre eles porque, como membros da aristocracia acadêmica tradicional, suas formas de pensar desempenhariam papéis importantes na formação dos pensamentos das pessoas comuns. Em setembro de 1951, o PCC iniciou um amplo movimento de reforma do pensamento, começando na Universidade de Pequim entre os intelectuais. Eles eram obrigados a organizar um movimento para confessar sua história, incluindo seus pensamentos, fiel e honestamente, em tentativas de limpar quaisquer elementos contra-revolucionários. Mao Tse-tung nunca gostou de intelectuais. Ele disse: eles pretendem estar a par da verdade sobre a qual efetivamente muitos chamados intelectuais são bastante ignorantes, e os trabalhadores e camponeses algumas vezes sabem mais do que eles. Ele também disse que, comparados com os trabalhadores e camponeses, os intelectuais não reformados não são limpos, e em última análise, os trabalhadores e camponeses são as pessoas mais limpas, mesmo que suas mãos estejam sujas e seus pés imundos com esterco de vaca. A perseguição do PCC aos intelectuais começou com várias formas de acusações que vão desde a crítica de 1951 ao Wuxun, ou administrar escolas com dinheiro mendigado, até o ataque pessoal de Mao Tse-tung em 1955 ao escritor Hu Fang, um acadêmico e crítico literário, como um contra-revolucionário. No início, os intelectuais não eram categorizados como uma classe reacionária, mas em 1957, depois que vários grupos religiosos importantes se renderam por meio do movimento da Frente Unificada, o PCC pôde concentrar sua energia nos intelectuais. Então, o movimento antidireitista foi lançado. Ao final de fevereiro de 1957, alegando deixar 100 flores florescerem e 100 escolas de pensamento competirem, o PCC convocou os intelectuais a expressarem suas sugestões e críticas ao partido, prometendo nenhuma retaliação. Esses intelectuais estavam insatisfeitos com o PCC há muito tempo por seu governo em todos os campos, mesmo sendo um leigo nesses campos, e por sua matança de pessoas inocentes durante o movimento para suprimir contra-revolucionários de 1950 a 1953 e um movimento para eliminar contra-revolucionários de 1955 a 1957. Eles achavam que o PCC finalmente tinha se tornado uma mente aberta, então começaram a falar seus verdadeiros sentimentos e suas críticas se tornaram cada vez mais intensas. Muitos anos depois, ainda há muitas pessoas que acreditam que Mao Tse-tung só começou a atacar os intelectuais depois de ficar impaciente com suas críticas excessivamente duras. A verdade, no entanto, acabou sendo diferente. Em 15 de maio de 1957, Mao Tse-tung escreveu um artigo intitulado "As coisas estão começando a mudar" e o circulou entre altos funcionários do PCC. O artigo dizia que, nos últimos anos, os direitistas têm demonstrado serem os mais determinados e mais furiosos. Os direitistas que são anticomunistas estão fazendo uma tentativa desesperadora de provocar um furacão de magnitude 7 na China e estão muito inclinados a destruir o Partido Comunista.
Depois disso, os funcionários que tinham sido indiferentes à campanha, deixar florir uma centena de flores e deixar competir uma centena de escolas de pensamento, de repente ficaram entusiasmados e sinceros. Em suas memórias, o passado não desaparece como fumaça. A filha de Jang Bo-jun contou o seguinte: Liu Ehan, ministro do Departamento de Trabalho da Frente Unida, ligou pessoalmente para Jang Bo-jun para convidá-lo para uma chamada reunião de retificação para dar sua opinião sobre o PCC. Jang foi colocado para sentar em um sofá da primeira fila sem saber que isso era uma armadilha. Jiang articulou suas críticas ao PCC durante todo o transcorrer da reunião. Liu Ehan parecia relaxado. Jiang provavelmente pensou que Li concordava com o que ele disse. O que ele não sabia era que Li estava satisfeito porque viu sua presa caindo na armadilha. Após a reunião, Jiang foi classificado como o direitista número 1 na China. Podemos citar uma série de datas em 1957 que marcaram as propostas ou discursos de intelectuais fazendo críticas e oferecendo sugestões. Em 21 de maio, Instituto de Modelo Político de Jang Bo-jun. Em 22 de maio, Visões Antissoviéticas Absurdas de Long Yans. Em 30 de maio, Criticando o Socialismo Feudal do Partido Comunista Chinês de Lin Xilin, na Universidade de Pequim. Em 31 de maio, o partido deveria parar de conduzir as artes de Yu Zhuguan. Em 1º de junho, o partido domina o mundo de Chu Anping. Todas essas propostas e discursos foram convidados e oferecidos depois que Mao Tse-tung já havia afiado suas facas de açougueiro. Como era previsível, todos esses intelectuais foram mais tarde qualificados como direitistas. Havia mais de 550 mil desses tais direitistas em toda a nação. A tradição chinesa diz que os acadêmicos podem ser mortos, mas não podem ser humilhados. O PCC, no entanto, era capaz de humilhar intelectuais, privando-os do direito de ganhar a vida e até mesmo incriminando suas famílias, a menos que aceitassem a humilhação. Muitos intelectuais se renderam. Com o passar do tempo, alguns deles entregaram outros para se salvarem, o que partiu o coração de muitas pessoas. Aqueles que não se submeteram às humilhações foram mortos, servindo de exemplo para aterrorizar os outros. Assim, os intelectuais, a classe acadêmica tradicional, os exemplares da moralidade social, foram obliterados. Mao Tse-tung disse: sobre o que o imperador Qin Shi Huang pode fazer alarde, ele matou somente 460 estudiosos de Confúcio, mas nós matamos 46 mil intelectuais. Em nossa supressão aos contra-revolucionários, nós também não matamos alguns intelectuais contra-revolucionários? Eu argumentei com o pessoal pró-democracia que nos acusaram de estarmos agindo como o imperador Qin Shi Huang. Eu disse que estão errados. Nós o ultrapassamos em 100 de vezes. De fato, Mao fez mais do que matar os intelectuais. Pior ainda, ele destruiu suas mentes e corações. Enquanto o PCC estava destruindo a cultura tradicional e semidivina da China, ele silenciosamente estabeleceu sua própria cultura do partido por meio de movimentos políticos contínuos. Quando um dos documentos clássicos do PCC, o discurso de Mao sobre literatura e arte no Fórum de Yan'an, nomeou os esforços culturais e militares como as duas frentes de batalha, ele declarou que não era suficiente ter apenas os militares armados. Um exército de artes literárias também era necessário. Ele estipulou que as artes literárias deveriam servir à política, e as artes literárias da classe proletária são as engrenagens e parafusos da máquina revolucionária. Um sistema completo de cultura do partido foi desenvolvido a partir disso, com o apoio ao PCC como objetivo final, e com o ateísmo e a luta de classes no centro. Esse sistema vai completamente contra a cultura tradicional e penetra em todos os aspectos da vida das pessoas. Ele formou um ambiente de terror e despotismo para o partido
para que o espectro maligno possessor pudesse controlar as pessoas ainda mais firmemente. Um dos papéis importantes da cultura do partido é elogiar a ditadura do PCC e seus valores de ateísmo e luta de classes. As pessoas que vivenciaram a Revolução Cultural ainda podem se lembrar vividamente da peça modelo para óperas modernas, das músicas com as palavras e letras de Mao e da dança da lealdade. Muitos ainda se lembram dos diálogos dos filmes de propaganda. A Menina dos Cabelos Brancos, Guerra de Túneis e Guerra das Minas. Essas obras literárias de cultura do partido tiveram uma profunda influência no povo chinês. Ao falar de exploração, as pessoas naturalmente pensam em Zhou Bapi, uma figura de um romance que fingia o canto de um galo para acordar seus empregados para trabalhar à meia-noite. Ao falar do termo valentão local, as pessoas naturalmente pensam em Hu Hansan, um personagem que foi retratado como um valentão implacável. A mãe de Wang Shairen se tornou sinônimo de crueldade. A velha sociedade é sinônimo de miséria. E somente a nova sociedade, que implica aquela sob o governo do PCC, poderia desfrutar de um chamado dia brilhante. Na verdade, o PCC gradualmente fez lavagem cerebral nas pessoas por meio da literatura, peças e filmes, comparando a doce vida sob o governo do PCC com a vida miserável do passado. Ele enche suas mentes com mensagens como o quão brilhante e grandioso o partido é, quão arduamente e valentamente o partido lutou contra o inimigo, quão completamente devotado ao partido seus soldados são, quão dispostos eles estão a se sacrificar pelo partido e quão estúpidos e cruéis seus inimigos são. Dia após dia, a máquina de propaganda do PCC injeta as crenças necessárias ao Partido Comunista em cada cidadão chinês. Hoje, se alguém voltasse para assistir o poema épico de dança musical O Oriente é Vermelho, perceberia que todo o tema e estilo do show é sobre matar, matar e matar mais. Um passo além da verdade é falácia. A cultura do PCC também abusa da moralidade tradicional até certo ponto. Por exemplo, a cultura tradicional valoriza a fé, e o Partido Comunista também. No entanto, o que o partido promove é a fidelidade e a honestidade ao partido. A cultura tradicional enfatiza a piedade filial. O PCC pode colocar as pessoas na prisão se elas não sustentarem seus pais. No entanto, não é porque eles violaram as responsabilidades tradicionais de piedade filial, mas porque os pais se tornariam um fardo para o governo e o partido. Quando, de acordo com as necessidades do partido, as crianças são obrigadas a traçar limites claros separando-se de seus pais. A cultura tradicional enfatiza a lealdade e segue o preceito de que as pessoas são de suprema importância. A nação vem em seguida e, por último, vem o governante. No entanto, a lealdade preferida pelo PCC é a devoção cega e tão completamente cega que as pessoas são obrigadas a acreditar no PCC incondicionalmente e obedecê-lo sem questionar. Na cultura tradicional, a música é considerada uma forma de restringir os desejos humanos. No livro da Canção, volume 24 dos registros do grande historiador, Sima Qian, disse que a natureza do homem é pacífica. A sensação de assuntos externos afeta as emoções de alguém e desperta o sentimento de amor ou ódio com base no caráter e sabedoria de alguém. Se esses sentimentos não forem restringidos, a pessoa será seduzida por infinitas tentações externas e assimilada pelos sentimentos internos para cometer muitas más ações. Assim, disse Sima Qian, os imperadores do passado usavam rituais e música para restringir as pessoas. As músicas devem ser alegres, mas não obscenas. Tristes, mas não excessivamente angustiantes. Elas devem expressar sentimentos e desejos, mas ter controle sobre esses sentimentos.
Confúcio disse nos Analectos que os 300 versos de Asódes podem ser resumidos em uma única frase: não pense o mal. Algo tão lindo como a música, no entanto, foi usado pelo PCC como um método para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Músicas como "O socialismo é bom", "Não haveria uma nova China sem o Partido Comunista" e muitas outras foram cantadas do jardim de infância à universidade. Ao cantar essas músicas, as pessoas inconscientemente aceitaram os significados das letras. Além disso, o PCC roubou as melodias das canções folclóricas mais melodiosas e as substituiu por letras que elogiavam o partido. Isso serviu tanto para destruir a cultura tradicional quanto para promover o partido. A história comumente contada pelo PCC é muito enganosa. Ela não apenas promove o PCC, mas também distorce a história. Por exemplo, o PCC chamou a guerra civil que derrubou o governo nacionalista de Guerra de Libertação. Referia-se ao período pós-1949 como o período após a fundação da nação, quando na realidade a China existia muito antes disso. O PCC simplesmente estabeleceu um novo regime político. A Grande Fome de 3 anos foi chamada de 3 anos de desastre natural, quando na verdade não foi um desastre natural, mas sim uma calamidade completamente provocada pelo homem. No entanto, ao ouvir essas palavras usadas na vida cotidiana e sendo imperceptivelmente influenciada por elas, as pessoas inconscientemente aceitaram as ideologias que o PCC pretendia incutir nelas. O PCC também abusou do vocabulário religioso e distorceu os significados desses termos. Por exemplo, iluminação na religião se refere à iluminação de um cultivador sobre o verdadeiro significado da vida e ao retorno ao seu verdadeiro eu. No entanto, o PCC mudou para significar a extensão da compreensão do partido e suas regras e políticas. Ao mesmo tempo, o PCC criou seu próprio sistema de discurso e fala. As conferências do partido sempre começaram com sucesso e terminaram satisfatoriamente. Reuniões com autoridades estrangeiras são sempre conduzidas em uma atmosfera tida como cordial e amigável. As resoluções do partido são sempre firmemente apoiadas e posteriormente seguidas e implementadas pelo povo. O uso do abuso da linguagem e da crítica em massa, palavras lisonjeiras para cantar os louvores do partido e as banais formalidades oficiais, como aquelas contidas no ensaio de 8 partes do partido, levam as pessoas a falar inconscientemente com padrões de pensamento que promovem o conceito de luta de classes e exaltam o partido. O mecanismo de dominação do partido é semelhante a um sistema hidráulico, contando com alta pressão e isolamento para manter seu estado de controle. Até mesmo um pequeno vazamento pode causar o colapso do sistema. Então, despotismo e ditadura são a natureza da cultura do partido, servindo ao seu objetivo de luta política e de classes e influenciando sutilmente a psique interna e o comportamento externo das pessoas. 下面给您预告一下本台今天第3次播音时间所要播出的节目内容。18点20分。 Como as pessoas não têm liberdade de pensamento, expressão, associação ou crença e são forçadas a ser consistentes com o comitê central do partido, a cultura do Partido Comunista é a de um monopólio. Nas últimas décadas, o PCC tem usado o terror para suprimir as mentes do povo chinês, brandindo seus chicotes e cutelos para forçar as pessoas a se conformarem.
As pessoas nunca sabem quando desastres imprevistos as atingirão. Vivendo com medo, as pessoas se tornaram obedientes. O controle do PCC sobre a sociedade é abrangente. Há um sistema de registro de domicílios, um sistema de comitê de moradores de bairro e vários níveis de estrutura de comitês partidários. Filiais do partido são estabelecidas até mesmo no nível de base. Cada vila, por exemplo, tem sua própria filial do partido. O PCC negligenciou completamente os princípios do Estado de Direito na sociedade moderna e promoveu vigorosamente a política de implicação. Ele usou seu poder absoluto para punir parentes daqueles que foram rotulados como proprietários de terras, ricos, reacionários, maus elementos e direitistas. Ele propôs a teoria da origem de classe, de que a natureza de uma pessoa era determinada pela classe em que ela nasceu. Hoje, se um praticante de Falun Gong reclamar seus direitos, seus familiares, seus colegas de trabalho e líderes da empresa onde ele trabalha, e até mesmo líderes na província e cidade onde ele reside, são implicados. O PCC também emitiu várias políticas discriminatórias pelas quais até mesmo crianças foram apontadas como passíveis de reeducação e transformação quando seus pais eram classificados entre as 5 classes negras. O partido promoveu colocar a retidão acima da lealdade familiar e virar a arma para atacar o próprio lado, para se conformar ao partido. Sistemas como o de arquivos de pessoal e organizacionais e o sistema de realocação temporária foram estabelecidos para garantir a implementação das políticas do partido. As pessoas foram encorajadas a acusar e expor outras e recompensadas por contribuições ao partido. Além disso, a cultura do partido com relação à propaganda inclui muitas formas, como a cultura de uma só voz. Isso requer que todas as mídias se unam, cantem louvores e falem coletivamente em apoio ao partido em questões importantes. Quando necessário, líderes de todos os níveis do partido, governo, trabalhadores, militares, ligas juvenis e organizações femininas são trazidos para expressar seu apoio. Todos têm que passar pela aprovação. Outras formas incluem uma cultura para promover a violência, uma cultura para incitar o ódio, uma cultura de engano e mentiras, uma cultura de lavagem cerebral, uma cultura de adulação, uma cultura de pretensão e uma cultura que confunde o certo e o errado. Dessa forma, o PCC estabeleceu uma cultura que transforma seres humanos em máquinas. O partido quer que o povo seja os parafusos que nunca enferrujam na máquina revolucionária para serem domados como ferramentas do partido. O povo também formou uma cultura de lavagem cerebral autoimposta e obediência incondicional. Isso foi reforçado por slogans como "lute impiedosamente para erradicar qualquer pensamento de interesse próprio que apareça na sua mente e crie uma revolução nas profundezas de sua alma", ou ainda, mantenha um alinhamento máximo com o Comitê Central do Partido. Unifique as mentes, os passos, as ordens e os comandos. Os fatores malignos da natureza humana, como o egoísmo, inveja, causar o mal alheio ou até mesmo agravar o caos, foram ainda mais amplificados pelo partido. Há muitos outros exemplos como esses. Todos da China continental podem encontrar vários elementos da cultura partidária em sua própria experiência pessoal. O PCC formou assim um ambiente social e cultural adequado para a sobrevivência de seu espectro maligno possessor. Depois que o PCC adotou a política de reforma econômica e abertura, ele renovou muitas igrejas, bem como templos budistas e taoístas. Organizou feiras e templos, construiu vários costumes populares e estabeleceu aldeias culturais nacionais na China. Também organizou grandes feiras culturais e exposições de relíquias arqueológicas no exterior. Muitos tipos de ópera local, artes e ofícios populares, assim como pinturas, caligrafia e culinária chinesas, parecem ser amplamente promovidos e desenvolvidos.
Eles parecem ser gloriosos e competir entre si por glamour. No entanto, este foi, na verdade, o último esforço do PCC para utilizar e destruir a cultura tradicional restante. A cultura do partido apenas mudou sua aparência, mas não sua essência. A cultura chinesa tem um significado divino. Por exemplo, a ciência da China antiga estudava diretamente coisas como o corpo humano, a vida e o universo. Tome a medicina chinesa como exemplo. Conforme documentado em textos médicos, a maioria dos grandes médicos tinha habilidades sobrenaturais. Quando o Dr. Bianchi conhece Tsai Huagong, ele sabia que doença ele tinha só de olhar para sua pele. Quando o Dr. Hua Tuo conheceu o imperador Cao Cao, ele soube imediatamente que Cao Cao tinha um tumor no cérebro. No entanto, essas coisas, a essência, são frequentemente denunciadas hoje em dia e agora são consideradas crenças cegas ou superstições. O que a medicina chinesa herdou hoje são apenas prescrições ou experiências adquiridas por tentativa e erro. Os médicos têm que aprender medicina ocidental em suas aulas sobre fundamentos. Diagnósticos e tratamentos dependem da medição da pressão arterial e da realização de raio-x, não dos meios tradicionais. A essência da cultura é seu significado moral interno, enquanto as formas superficiais têm apenas valor de entretenimento. No entanto, o PCC exagera os elementos superficiais da cultura que entretém para encobrir seu propósito de destruir a moralidade. Quanto mais soldados de terracota e exibições de cavalos, mais exibições de caligrafia e pintura e mais exibições de antiguidades o PCC organiza. Quanto mais festivais culturais, festivais de arte ou festivais de comida o PCC organiza, mais enganoso o PCC é. Ele desvia as pessoas da compreensão da verdadeira cultura tradicional. A cultura do partido do PCC realmente funcionou bem em ajudar o PCC a ganhar poder e controle sobre a sociedade. Assim como seu exército, prisões e força policial, a cultura partidária também é uma máquina de violência que fornece um tipo diferente de brutalidade. Brutalidade cultural. Essa brutalidade cultural, ao destruir 5.000 anos de cultura tradicional, diminuiu a vontade do povo e minou a coesão da nacionalidade chinesa. Ao mesmo tempo, a destruição da cultura tradicional trouxe danos físicos inesperados. A cultura tradicional valoriza a unidade dos céus e da humanidade e a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza. O PCC declarou alegria sem fim em lutar contra os céus e a terra. Essa cultura do PCC levou diretamente à séria degradação do ambiente natural que assola a China hoje. O povo chinês, tendo abandonado o valor tradicional de que um nobre valoriza a riqueza, mas ele faz sua fortuna de forma decente, devastou e poluiu desenfreadamente o ambiente natural. Atualmente, mais de 75% dos 48.000 quilômetros de rios da China são inadequados como habitat para os peixes. Mais de 1/3 das águas subterrâneas foi poluído há mais de décadas, e a situação continua a piorar hoje. Um espetáculo de um tipo estranho ocorreu no rio Huaihe. Uma criança brincando no rio cheio de óleo criou uma faísca que, ao atingir a superfície do rio, acendeu uma chama de quase 5 metros de altura. À medida que o fogo subia no ar, mais de 10 salgueiros nas proximidades foram queimados até virarem cinzas. Pode-se ver facilmente que é impossível para aqueles que bebem tal água não desenvolver câncer ou outras doenças estranhas. Outros problemas ambientais, como a desertificação e a salinização no nordeste da China e a poluição industrial em regiões desenvolvidas, estão todos relacionados à perda de respeito da sociedade pela natureza. A cultura tradicional respeita a vida. O PCC insiste que a revolta é justificável e que a luta com os seres humanos é cheia de alegria. Em nome da revolução, o partido poderia assassinar e matar de fome
dezenas de milhões de pessoas. Isso levou as pessoas a desvalorizar a vida, o que então encoraja a proliferação de produtos falsos e venenosos no mercado. Na cidade de Fuyang, na província de Anhui, por exemplo, muitos bebês saudáveis desenvolveram membros curtos, corpos magros e fracos e cabeças aumentadas durante o período de lactação. A doença foi causada por leite em pó venenoso feito por fabricantes gananciosos e de coração maldoso. 据统计，有13名儿童由于营养不良并发症死亡。 Na alimentação, algumas pessoas criam caranguejos, cobras e tartarugas com hormônios e antibióticos, misturam álcool industrial com vinho, processam arroz com óleo industrial e embranquecem a farinha do pão com agentes branqueadores industrializados. Por 8 anos, uma indústria na província de Henan produziu mensalmente dezenas de toneladas de óleo de cozinha usando materiais carcinogênicos como resíduos de óleo, óleo extraído de restos de refeições ou outras substâncias descartadas que continham resíduos de óleo depois de usadas. A produção de alimentos venenosos não é um fenômeno local ou limitado, mas é comum em toda a China. Isso tem tudo a ver com a busca obstinada por ganho material que vem na esteira da destruição da cultura e da consequente degeneração da moralidade humana. Ao contrário do monopólio absoluto e da exclusividade da cultura do partido, a cultura tradicional tem uma tremenda capacidade integrativa. Durante a próspera dinastia Tang, os ensinamentos budistas, o cristianismo e outras religiões ocidentais coexistiram harmoniosamente com o pensamento taoísta e confucionista. A autêntica cultura tradicional chinesa teria mantido uma atitude aberta e tolerante em relação à civilização ocidental moderna. O que é conhecido como os 4 tigres da Ásia, Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong, criaram uma nova identidade cultural neoconfucionista. Suas economias em ascensão provaram que a cultura tradicional não é um obstáculo ao desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, a cultura tradicional autêntica mede a qualidade da vida humana com base na felicidade interior em vez do conforto material exterior. Um famoso poeta da história da China, Han Yu, disse: "Eu prefiro não ter ninguém falando mal de mim pelas minhas costas do que ter alguém me elogiando cara a cara. Prefiro ter paz mental a conforto corpóreo." Tao Yuanmen, outro grande poeta, viveu na pobreza, mas manteve um espírito alegre e, em suas próprias palavras, gostava de colher ásteres sob a cerca oriental e contemplar a montanha do sul à distância. A cultura não oferece respostas a questões de como expandir a produção industrial ou qual o sistema social a ser adotado. Porém, ela desempenha um papel importante na orientação moral. A verdadeira restauração da cultura tradicional exigirá a recuperação da humildade em relação aos céus, à terra e à natureza, o respeito pela vida e o temor ao divino. Isso permitirá que a humanidade viva harmoniosamente com os céus e a terra e desfrute de longevidade outorgada pelos céus.